Boa noite, queridos irmãos, que bom revê-los, que bom estarmos juntos, que bom cultuar ao Senhor nosso Deus. Esse vídeo enche o meu coração. Nós temos um relacionamento bem estreito com missões nacionais. Já andamos pelo Brasil com missões nacionais. E eu chego aqui e encontro uma igreja missionária. Amém? Louvado seja Deus pelo seu coração missionário. Já passamos um fim de semana dentro da Cracolândia, em São Paulo. Já estivemos 10 dias dentro do Rio Negro e Solimões, lá no centro de treinamento na Amazônia. E já andamos por aí com missões nacionais. E a nossa igreja vai andar com missões nacionais. A nossa igreja vai andar com missões nacionais porque é uma igreja que faz missões. Como é que você pensa que você foi alcançado por esta graça maravilhosa? Pelo poder de Deus, porque a igreja é missionária, é uma igreja que vai, é uma igreja que leva a mensagem, é uma igreja que vai trazer aqueles que naturalmente encontram Cristo Jesus como seu Salvador. Então, graças ao Senhor. Eu estou contente, já conversamos, vai ter festa missionária, vai ter o alvo missionário, já cheguei com o alvo, graças a Deus, já votei o meu alvo. Já votei a minha oferta de Sara. Vou ofertar, quero participar. Eu quero participar daquilo que Deus está fazendo aqui no norte do Paraná. Eu quero participar daquilo que Deus está fazendo no Brasil. Amém? Eu recebi agora à tarde uma mensagem vinda lá de São Fidélis, a igreja de lá, a segunda de São Fidélis, fez o seu alvo, fez a sua campanha. Eles venderam 800 quentinhas online. Nós vamos vender também online. Nós vamos espalhar esse negócio pelo Brasil e o Senhor vai nos abençoar e vamos abençoar esses projetos maravilhosos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a nossa igreja é missionária, nosso coração é missionário, você participa de grandes coisas que o Senhor faz sem perceber o que é que o Senhor está fazendo. Depois você vai ver como é grande. Aí você pode cantar como cantamos agora. Quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é meu Deus. Se você procurar lá no YouTube, Sérgio Souza, dando uma entrevista para a Cabrini. Ele dando aquela entrevista. O Sérgio, obrigado, Alain. Sérgio era um homossexual. Ele era parceiro de Roberta Close. Foi para a Europa, deu mal, deu ruim. Ele veio para o Brasil, ficou preso. Ele vai contar a história, no vídeo vai contar a história dele. Nossa igreja em Itaperuna participou das cirurgias que tiraram os silicones do corpo do Sérgio. Missões, queridos. Missões é abraçar, é amar, é contribuir, é orar, é suplicar. É isso que os irmãos estão fazendo. Louvado seja Deus por esta igreja, pelo coração desta igreja, o coração de uma igreja missionária. E nós vamos avançar, como sempre diz o pastor Fernando Brandão, vamos avançar em nome do Senhor Jesus. Eu quero pensar com você nessa noite algo que de repente incomoda a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã. Eu quero pensar com você na insuficiência do inimigo. Não estou tripudiando o inimigo. Não estou deixando de reconhecer as suas artimanhas, não, nada disso. Mas de repente nós vamos para a igreja e as nossas calçadas, elas não estão no mesmo nível, uma sobe, outra desce, de repente nem calçada tem, tropeçamos, aí, puxa vida, o inimigo quer impedir de eu ir na igreja, me fez tropeçar. Não, levanta o pé, presta atenção por onde anda, melhora os seus óculos, dá uma limpeza, dá uma ajeitada, capricha lá, dá uma... Aí eu quero pensar na insuficiência, a insuficiência do inimigo. Eu quero pensar isso com você nesta noite. Eu quero pensar, eu não sei o tamanho da sua fé. Também não sei se existe algo ou uma maneira de mensurar a fé. Não sei se existe uma maneira de medir a fé. Qual o tamanho da minha fé? Qual o tamanho da fé desse indivíduo que vem lá do interior do Rio de Janeiro e agora assume aqui conosco, com a nossa liderança? Qual o tamanho da fé desse? Não sei se tem como mensurar a fé. Não sei se a fé é mensurável. Quando falo em tamanho da fé, não estou pensando exatamente em medidas. Não estou pensando em questão quantitativa. Estou pensando na questão qualitativa, a qualidade da fé. Qual é a qualidade da minha fé? Qual é a qualidade da fé que declaramos ao Senhor nosso Deus?
a qualidade da minha fé. Nem de longe, a minha mente pensou em tripudiar, em desdenhar do inimigo, não é isso? Mas eu preciso pensar, eu preciso entender, eu preciso biblicamente reconhecer a insuficiência do inimigo. Sabe o que passou pela minha mente agora? Lembra que o Senhor falou com o apóstolo Paulo? Lembra? Ele orou algumas vezes: Senhor, cura-me. O Senhor, o que o Senhor falou para ele? Se lembra? Vamos comigo? A minha graça te basta. Vamos comigo? A minha graça te basta. Sabe o que o Senhor disse para Paulo? A minha graça é suficiente. Se a graça de Deus é suficiente, é porque o inimigo é insuficiente. Põe no seu coração. Põe no seu coração. A insuficiência do inimigo. A minha segurança está no poder de Deus. Eu sou um crente meio antigo. Existem algumas poesias antigas na minha mente. Por exemplo, seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Ou seja, a minha segurança, ela está no poder de Deus. É o poder de Deus. Não é a minha denominação. Não é a minha posição na igreja. Não, a minha segurança, ela está garantida no poder de Deus. Ela está garantida no poder do Senhor nosso Deus. Lá em 1 de João, no capítulo 4, verso 4, da primeira carta de João, ele vai dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, o inimigo é insuficiente. O inimigo é insuficiente. Eu quero pensar assim. Eu quero falar essa noite eu quero falar sobre um baita profeta. Esse baita é uma linguagem paulista. Eu quero falar sobre um baita profeta. Um homem com uma intimidade com Deus, algo assim extraordinário. Como dizia pastor Jeremias Pereira, algo exponencial, estupendo. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, ele mandou dizer ao rei Acabe: só vai chover segundo a minha palavra. Vê se ele estava bem amarrado com Deus, bem aliançado com Deus, bem comprometido com Deus. Ele disse isso para o rei Acabe, ou seja, só tem chuva só depois da minha palavra. Foram 3 anos e meio sem chuva. E a chuva só veio mediante a palavra do profeta Elias, um baita profeta, um baita homem de Deus. Elias desafiou o rei, desafiou os seus 450 profetas e os venceu, e os eliminou, os liquidou, matou todos à espada. Como servo do Senhor dos Exércitos, preciso colocar o meu coração nesta verdade: o mal nunca vence o bem. Eu preciso assentar o meu coração e com fé trazer para a minha mente: o mal nunca vence o bem. Ou seja, o inimigo é insuficiente. Eu preciso assentar no meu coração: o mal nunca vence o bem. O inimigo é insuficiente. Elias foi ameaçado logo depois dessa grande vitória. Ele foi ameaçado por Jezabel. Jezabel disse então em 1 Reis 19, verso 1: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles.
um baita de um profeta. Acho espetacular quando Jesus sobe lá no Monte da Transfiguração, lembra? Aí apareceu Moisés. Qual outro profeta? Elias. Comprometido dos pés à cabeça. Só que agora ele está ameaçado. Elias está ameaçado. Elias talvez não tivesse um pregador que tivesse dito para ele: Elias, o mal nunca vence o bem. Elias, Jezabel não está com essa bola toda, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Põe no seu coração: o inimigo não tem vez nem voz sobre a sua vida. Você entregou sua vida a Jesus, a sua vida está escondida com Cristo em Deus, conforme Paulo escreveu aos Colossenses. Lá está a sua vida escondida, guardada com Cristo em Deus. O inimigo não tem alcance, o inimigo não chega, o inimigo é insuficiente. Parece que faltou esse despertamento para esse homem de Deus, parece que faltou esse despertamento para Elias. Elias faz um trabalho estupendo, fenomenal. Ele ganha então aquele grupo de profetas com a sua fé, com a sua oração, com a sua ligação com Deus. E agora Elias, um baita profeta, fugitivo, com medo, Elias fugiu. Eu quero aprender algumas lições com Elias nesse texto, de 1 Reis 19, do 1 ao verso de número 9, o texto traz algumas lições. Primeiro, mesmo com aliados, mesmo que o inimigo traga os seus aliados, não arrede o pé, porque ele é insuficiente. Mesmo que o inimigo traga os aliados, mesmo que as pessoas ao seu redor possam trazer toda a sorte de calúnia, toda a sorte de qualquer coisa, tragam o que vier, fique firme, fique firmado na verdade que te sustenta. A verdade que te sustenta é Jesus, não é uma verdade denominacional, não é uma verdade evangélica, é uma verdade que há de nos apresentar diante de Deus quando as portas da eternidade se discutem lá. Mesmo com os aliados, mesmo que venham alguns aliados, a força do mal é insuficiente. Parece que Elias, ele não sei se não se acordou para isso, não se lembrou disso, ou um momento que a sua fé deu uma oscilada, ele saiu, ele fugiu, ele correu. Não corre não, irmão, irmã, não corre não, não corra, porque você tem todas as garantias da insuficiência do inimigo e da sua suficiência, da nossa suficiência, no poder de Deus, no poder do Senhor nosso Deus. Acabe derrotado, Acabe humilhado pela fé que Elias apresentou lá no Monte Carmelo. Acabe estava derrotado. Acabe foi chamar Jezabel: Jezabel, você soube o que Elias fez conosco? Jezabel enfureceu. Manda falar com ele, que se amanhã essa hora eu não fizer com ele o que ele fez com os profetas, que os deuses me castiguem. Elias tremeu. Não tema, não tema. O tempo todo a Bíblia fala comigo, fala com você: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Nós precisamos entender: não tenha medo. Pode encarar. Nós tínhamos umas questões que dizíamos lá na igreja onde estávamos, lá em Itabiruna, falou: olha, se ele raspar o pé no chão e virar o chifre para o nosso lado, nós vamos para cima dele. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Põe no seu coração outra coisa: Satanás não é problema seu, nem meu, nem da igreja. Satanás é problema de Deus. E ele
já venceu, já o derrotou com o sangue do seu filho naquela cruz. Ele é insuficiente. Ele é insuficiente. As forças do mal são insuficientes. A segunda lição que eu aprendo está aí nesse verso 4. Mesmo que a minha fé oscile, ele é insuficiente. A força do mal é insuficiente. Olha o verso 4 deste texto que estamos pensando. Quero ler o 3 e o 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto a caminho de um dia. Chegou a um pé de geísta, sentou-se debaixo dele, pediu a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor dos que os meus antepassados. Já observou que às vezes nós somos traídos pela nossa mente? A nossa psique nos trai. Mas a minha fé está firme. Mas a minha mente nem tanto. Elias vai e começa a fazer algumas coisas que não eram comum a um homem de Deus daquela monta. Ele deixa o seu servo, o moço que ajudava, o moço que trabalhava com ele, o moço que... Ele deixa aquele moço, ele desiste da vida. Ele fala com Deus: pode tirar minha vida, eu já fiz demais, eu já cantei demais, eu já louvei demais, eu já fui demais às quintas-feiras, lá naquele encontro da juventude de nossa igreja. Chega, Senhor, não! O nosso Deus, ele é o... Lembra? Quando João fala de Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, começa nele e termina nele. Não começa nele e termina com a minha vontade. Não começa nele e termina com o meu desejo. Começa nele e vai terminar nele. Elias vai dizer para o Senhor: chega, basta, tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados, ou seja, já posso morrer. Quem pôde falar assim foi aquele abençoado que estava lá quando Jesus foi levado para ser circuncidado. Ele põe Jesus no colo, 8 dias de nascido. E ele vai dizer então para Deus: pode despedir seu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, a presença de Jesus. Aqui não, aqui é um outro quadro. Aqui está um indivíduo acuado, um indivíduo amedrontado, assustado, fugitivo. Ele não tinha razão para tanto, para dizer para o Senhor: eu quero morrer. Por que eu quero morrer? Eu quero morrer porque eu estou com medo das hostes infernais do inimigo. Vamos enfrentar. Precisamos enfrentar. Precisamos ir, porque ele é insuficiente. Tinha um centro de Umbanda lá no bairro onde evangelizávamos, um bairro novo, um bairro de Boa Fortuna. E tinha um centro ali. Eu me lembro que estava meu pai, pastor Valber, e eles resolveram ir lá no centro pedir para dar uma palavra do evangelho naquele momento. E a pessoa que estava liderando veio e disse para ele: não, vamos marcar outro dia para vocês voltarem, porque hoje não posso abrir, mas vocês podem marcar que eu vou abrir. Marcou o dia e foram para lá. E juntou um outro grupo de irmãos, ficaram orando ali numa casa por perto, e eles entraram ali. A maioria daquelas pessoas que estavam lá saíram para a glória de Deus, para uma igreja cristã. Quem batia o tambor na época era um conhecidíssimo do bairro, era o Sete Canela. O Sete Canela falava para mim: Josia, caiu todo mundo. Caiu, ele é insuficiente, ele não se firma na presença de Deus.
ele não se cria na presença de Deus. Elias fugiu com medo. Elias, eu quero morrer, porque ele não tinha essa consciência. Ele é vencido, caído. As forças do mal são insuficientes na presença do Deus vivo. A terceira lição que eu quero trazer para o meu coração e para o seu coração está aí no verso 5, verso 6, verso 7, o texto vai dizer: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto da sua cabeça, havia um pão assado sob brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito, muito longa. Eu quero aprender. Quando as forças do mal, ou essas forças insuficientes, nos sufocarem, tal qual essa experiência do profeta, o Senhor vai nos sustentar, Ele vai nos alimentar, vai nos descedentar e apontar a direção para cumprirmos a missão. Precisamos cumprir a missão. Temos uma missão de Deus. O Senhor te fortalece. O Senhor te fortalece. Gosto demais daquele lema das mulheres cristãs em ação, mulheres cristãs em missão. Lembra de Filipenses 4,13? Posso, vamos comigo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, não é, por exemplo, um chavão. Antes desse verso, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu sei viver com fome, eu sei viver perseguido, eu sei passar no estreito, eu sei passar as dificuldades, eu sei viver essa dificuldade toda. Sabe por quê? Porque o Senhor me fortalece. Sabe que mensagem que eu pego para mim nesse texto? O Senhor não abre mão. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de ninguém. Vê como é que machuca meu coração? Às vezes uma pessoa embriagada, às vezes drogada, às vezes sem acolhimento algum, ali numa calçada, jogada ali, a cabeça se volta para essas questões. Deus não abre mão daquele infeliz, daquela dificuldade. De repente, isso aí não. Deus não abre mão. Deus não abre mão de ninguém. Elias caminhou aqui na contramão daquilo que Deus queria. Com medo, desencorajado, querendo a morte. Você observou, quando você fica triste, você perde a tonicidade dos seus músculos. O que é que aparece para você? Só preguiça. Só vontade de deitar, só sono. Foi o que aconteceu com Elias. O Senhor foi lá. Deus vai lá onde você está. O Senhor vai tratar com você. Perceba que o Senhor bem conhecia Elias. O Senhor conhecia a trajetória do profeta. O Senhor conhecia o dia a dia do profeta. O Senhor então chega ali, podia despertá-lo. Elias, você é um baita de um profeta. Não, o Senhor sabia que ele precisava ser alimentado. Deus cuida. Deus cuida. O Senhor cuidou de Elias. O Senhor mandou ali o seu anjo. E o anjo chegou ali, chamou Elias. Ele estava dormindo. Levante-se. O anjo não falou com essa voz brava, grossa da minha natureza. O anjo com voz suave, com a voz de Deus. Levante-se, coma. Agora você, Elias, eu sou Elias. Comeu o quê? Eu não trouxe nada. Ninguém vai trazer nada aqui. Não tem um comércio aqui perto.
perceba a boa mão de Deus. Onde você estiver, essa boa mão vai te alcançar. A nossa suficiência está no poder de Deus, porque Deus não abre mão de nenhum de nós. Deus não abre mão de nenhum de nós. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos irmãos, Jesus não é o plano B de Deus para a nossa salvação. Nunca foi. Você tem quantos anos? Não precisa falar. Talvez eu seja um pouquinho mais velho que você. Mas antes de eu nascer, Jesus já havia crucificado Jesus. Deus já havia crucificado Jesus. Antes de Adão, Jesus já estava crucificado no coração de Deus. Está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 19. Foi crucificado lá antes da fundação do mundo, manifestado nesse tempo por amor de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós porque Ele não abre mão de nenhum de nós. A quarta lição, nesse verso 8 e verso 9. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. O Senhor te fortalece. O Senhor te fortalece. Às vezes perdemos um ente querido, não sei se existe coisa pior, mas é complicadíssimo. Complicado. É um momento que as lágrimas parecem que secam. Aí estamos ali naquele momento, até o sepultamento, casa cheia, muitos abraços. Daqui a pouco é só nós e Deus. Daqui a pouco é só nós e Deus. Como que atravessamos? Como que atravessamos esse deserto? Como que atravessamos esse vale? Atravessamos porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta. Atravessamos esse vale porque o Senhor nos sustenta. Elias foi sustentado pelo Senhor, porque Deus não abriu mão de Elias. Ele comeu, ele bebeu, e fortalecido com essa comida, ele podia continuar fugindo, não podia? Podia continuar fugindo. Ele podia partir para outra direção. Não, ele volta-se para Deus. Ele caminha 40 dias, 40 noites até o Monte Horebe, monte de Deus. Ou seja, eu preciso entender a insuficiência do inimigo, mas eu preciso assentar no meu coração que a minha suficiência está na dependência do poder de Deus. É para lá que eu vou para o Horebe, eu vou para o monte de Deus, eu vou para perto de Deus, eu quero estar com Deus. Um hino antigo dizia assim: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo. Ou seja, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te capacitar. Não tome outro rumo, não tome outra direção, tome a direção de Deus. Monte Horebe para você. Monte de Deus, eu preciso estar com Cristo. Eu quero caminhar para o encerramento da nossa palavra, quero pensar algumas coisas com você. As garantias, nós temos garantias suficientes para dizer que o inimigo é insuficiente? Temos ou não temos? Amém ou não? Nós temos garantias suficientes. Temos garantia, temos prazo de validade dessas garantias. Nós temos. Quer ver uma coisa? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de número 27, 28 e 29,
Jesus estava ali conversando com alguns judeus e ele vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, disse Jesus. As minhas, por que está falando minha? Não é tudo dele? Não é assim. Ele está dizendo minha porque existe outro proprietário, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Bíblia, palavra, voz de Deus, palavra de Deus, e elas me seguem. Olha só agora o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, olha o prazo de validade, e elas jamais perecerão. Ninguém, nem Satanás com todas as hostes infernais, disse o Senhor Jesus, ninguém poderá arrancar da minha mão. Não existem desviados, segundo a orientação de Jesus. Não é, pastor, mas estava aqui conosco, já não está mais. Existe salvos e perdidos. Essa questão não é para eu mensurar a fé de quem quer que seja. Esta compreensão é para eu me enquadrar naquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu sei que não há desviados. Não, mas eu cresci na igreja, o meu irmão cresceu na igreja. Nós temos essas coisas. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: eu dou a vida eterna, e essas ovelhas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar uma ovelha da mão do Pai. Ele é insuficiente. Ele é insuficiente. Aí o texto seguinte, o verso 29, ele vai dizer: meu Pai, que as deu para mim, Ele é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Ninguém pode arrancar uma ovelha da mão do Pai. Ele é insuficiente. Porque o poder de Deus é a suficiência que precisamos para enfrentar os desafios que nos são propostos por esta vida, que o Senhor Jesus já bem disse lá atrás: no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Bem que disse o Senhor Jesus. Contudo, o Senhor me dá as garantias para que nessas aflições Satanás não meta a sua colher e leve uma ovelha. Não pode. Ele não pode, ele não tem esse poder. Ele não tem essa condição, porque ele é insuficiente. João capítulo 10, versos número 27, 28 e 29. A nossa suficiência está no poder de Cristo Jesus. Aí nós falamos assim, ali naquela cruz, nós precisamos entender um pouco mais o poder de Jesus, o poder do seu sangue vertido naquela cruz. Sobretudo, a nossa vitória está calcada na sua ressurreição. Se ele tivesse sido crucificado e não tivesse ressuscitado, ele não seria o meu nem o seu Salvador. Vamos de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer ao Senhor nosso Deus esse momento, esta palavra que enche o meu coração. Pai de amor, de infinita bondade, nosso Deus. Há muito cantávamos, nosso Deus, é bastante para mim a tua graça. Porque um dia o Senhor disse para o seu servo, disse para Paulo: a minha graça é suficiente. Pai bendito, nesta noite eu quero te suplicar que esta verdade eu possa aplicar na minha jornada, na minha caminhada, na minha carreira cristã. Eu quero crescer para a glória do seu nome. E em crescendo eu quero usar todo o meu crescimento, a força, toda a minha capacidade para exaltar o seu nome. Deus bendito, te agradeço pela vida da nossa igreja, te agradeço, nosso Deus, pela visão missionária da nossa igreja, te louvo, nosso Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor fará aqui neste lugar, nas nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossos meninos, nossas meninas. Nosso Deus, serão todos alcançados por esta graça maravilhosa de Jesus. Fica conosco, dá-nos uma semana guardados em teu santo amor. Por Jesus nós oramos.
Amém.